Boa tarde, pessoal. Esta manhã eu recebi um comunicado, ou uma mensagem, na verdade, de um grande amigo, e na qual ele me passou um relato de um cidadão morador de uma cidade vizinha à cidade dele. E nesse relato eu vou tentar reproduzir para vocês, vou certamente para preservação dos direitos e privacidade das personagens, vou mudar os nomes e para que vocês avaliem e analisem e tirem suas próprias conclusões. Então, conta ele no relato, o tal cidadão, que ele sempre, naquela pequena cidade, sempre votou para um tal de Dr. João. E votou por vários mandatos em Dr. João. Mas um dia, Dr. João faleceu e tinha também, nesta mesma cidade, quase que um apadrinhado de Dr. João, de nome Miltinho. E então, o relator conta que, por ele sempre ter votado em Dr. João e por Miltinho ser o seu apadrinhado, certamente ele comungava das mesmas opiniões, ou opiniões bem parecidas. E votou, então, na eleição seguinte, logo a primeira eleição após a morte do Dr. João, votou no tal Miltinho. E, conclusão, ele teve uma oportunidade de ver Miltinho saindo dessa pequena cidade para participar de campanha e em carreatas e campanhas eleitoreiras com o tal mandrião que nos desgoverna. Ele se sentiu, o eleitor, o relator do caso, se sentiu totalmente traído, porque ele jamais pensou que Miltinho fosse capaz disso, de se aliar a uma pessoa, a um elemento tão diferente dos princípios do Dr. João, que era o seu apadrinhado. Não, que era, na verdade, quem o apadrinhou, perdão. E, assim sendo, ele, diante de tanta decepção, ele escreveu esse relato. E agora eu vou dizer a vocês, claro, os nomes foram trocados por privacidade, não é por das personagens. E isso é um fato real. Eu digo a vocês o seguinte, então eu respondi a esse amigo o seguinte, que na verdade o tal Miltinho já mantinha pensamentos, sabe, de não tão próximos ao quem o apadrinhou. Somente não se manifestava. Estava esperando um momento, por talvez mera covardia, ele não tinha condição de se lançar com essa mentalidade diferente. Mas ao ver um aglomerado de gente e alguém que ele pudesse respaldar em todas aqueles pensamentos diferenciados de Dr. João, ele se lançou cegamente na campanha do demônio Bolsonaro, o que deixou o eleitor altamente triste
e decepcionado. Então eu digo a vocês, dentro de nós sempre existe e sempre existiu um Miltinho. O que acontece é que muitos de nós nos policiamos para que esse Miltinho não venha cometer das suas e passar do limite. Por outro lado, muita gente, ao Miltinho que está dentro dele, tentar se erguer, ele dá forças ao tal Miltinho e ainda, se possível, coloca uma escada para que ele possa se levantar com mais facilidade e alçar um voo mais alto. Esses últimos são as pessoas que estão com Bolsonaro ou que provavelmente votarão em Bolsonaro. O primeiro caso, de maior controle, essas pessoas pensam melhor e podem discernir entre uma coisa melhor ou uma coisa menos pior e o ruim. Esses são os eleitores que votarão na Frente Ampla Liberal. Agora, por que eu disse que todos nós temos um Miltinho dentro da gente? Porque muitos de nós, supondo, descendo um elevador do prédio, quem não olhou para o lado e discriminou aquele ou aquela entregadora que subiu a um apartamento para prestar um serviço? Esse ou aquele bombeiro hidráulico ou eletricista, quem ainda não de forma irracional menosprezou, mesmo que sem ter proferido qualquer palavra, somente em pensamentos, um cidadão de bem, trabalhador, que estava simplesmente tentando ganhar o pão de cada dia. Qual de vocês não indagou a vocês mesmos como pode o vizinho ter comprado esse carro agora? Então, você quer prestar atenção no vizinho, no carro dele. O seu ainda está muito bom, mas ao ver que ele alça um outro escalão, esse Miltinho começa a querer sair de dentro de você. E assim é. E vocês já presenciaram isso. Recentemente no Rio de Janeiro, aquela senhora loura, certamente de olhos azuis, uma senhora de mais idade, insultou com todo tipo de insulto, inclusive usando palavras de baixo calão, ao músico negro. Que ele fizesse algum ruído não seria motivo de tantos insultos. Que ela fosse ao condomínio e reclamasse ao síndico e tentasse averiguar o que estaria acontecendo. Mas ela não. Por quê? Porque ela é uma racista, igual a muitos de nós. E por isso, por essa simples razão, e por existir tantos Miltinhos dentro de nós, é que Bolsonaro chegou aonde chegou. E tenta avançar ainda mais, mesmo que bloqueado, mesmo que sem sucesso, mas tenta. E o que é bastante pior ainda, é que muita gente já vê a sua derrota, vê os seus malfeitos e ainda conserva dentro de si o tal Miltinho. E não tenta recuar.
Pensem bem, que humanidade é essa? Nós, por mais que tenhamos visto em governos anteriores, no governo de 20 anos, 21 anos da ditadura militar, houve grandes atrocidades, inflação fora de controle, não é? Bilhões gastados em Transamazônica, e todo no governo militar. Nem esse governo, com todos os seus malfeitos, chega aos pés do governo que nos desgoverna. Na verdade, do desgoverno. Então, domingo serão as eleições. Pensem bem em quem vocês vão votar. No que vai agora largar a gasolina, no que vai subir a inflação à vontade, deixar subir, no que vai ter total descontrole e descaso com a própria pátria que lhe deu a vida, lamentavelmente, né? Porque mesmo depois da eleição, com a Frente Ampla Liberal de Lula ganhando, ele ainda vai fazer muito desmantelo. Pensem bem em quem vocês vão votar. É domingo. A Constituição Cidadã faculta a todo cidadão o direito do voto. E ele é a única arma que pode tirar o mandrião do poder. Pensem em vocês. Tá? Um abraço e muito obrigado.